Você acredita que exista um mundo espiritual? Um lugar que vamos viver ao deixar o plano terreno, através de nossas escolhas feitas em vida? Neste episódio inicial, vamos relatar e conversar sobre experiências de quase morte, também conhecidas como Requiem. Existem muitos casos registrados ao redor do mundo. Trarei um vislumbre de algumas dessas histórias para vocês. Se acomodem, se escondam em seus cobertores e venham comigo. Sejam todos bem-vindos ao Noor Podcast, um podcast que não existe em lugar nenhum. Aqui, relatos, histórias e mistérios que envolvem pessoas e lugares ao redor do mundo ganham voz. Eu não sei quanto a vocês, mas essas histórias, esses contos, relatos me deixam intrigados. O que será que eles realmente vivenciaram com essas experiências? O que será? Como será essa visão que eles tiveram do outro lado? Bom, isso realmente vai nos deixar curiosos, eu acredito. As histórias de pessoas ateias e cristãs que vivenciaram algo fora do comum e que não podem ser explicado de maneiras convencionais por quem não passou por essa experiência, com certeza é algo de outro mundo. As terríveis visões sobre o inferno, sobre quem sofreu um Requiem, e as belas visões do paraíso que nos deixam curiosos. O primeiro relato que trago a vocês é de Howard Storm, dos Estados Unidos, um ex-ateu que afirma ter visto o inferno. Esse relato dele aconteceu em 1985. Howard Storm, um professor universitário e ex-ateu, teve uma perfuração de estômago enquanto estava em Paris. Durante a sua Requiem, ele relatou que foi levado por entidades sombrias para um lugar escuro e gelado, onde foi brutalmente atacado por seres que o torturavam física e psicologicamente. Ele descreve o local como um vazio absoluto, cheio de gritos, fome e ódio. Em seu depoimento, somente conseguiu sair quando gritou por Jesus. Então, uma luz tão intensa puxou ele, onde viu seres celestiais. Até hoje ele leva seu testemunho para todo mundo. No final desses relatos que eu vou trazer aqui para vocês, eu quero levantar alguns pontos em comuns que não só nesses que eu trouxe dessa vez, mas em alguns outros que eu já vi por aí. As coincidências que existem entre eles ali são amplas. A gente pode discutir um pouco sobre isso daí também. Será isso visões de um imaginário popular? Visões programadas pela nossa mente? Ou há algo maior por trás? Eu tenho a minha opinião. E vocês? Diz aí embaixo nos comentários. Nosso próximo relato vai mais fundo em sua experiência. Acontecido em 1987. Park Yong-kil era pastor de uma igreja protestante na Coreia do Sul. Conhecido por sua dedicação religiosa, ele pastoreava uma congregação grande, participava de muitas atividades e era respeitado como líder espiritual. Contudo, segundo ele próprio, sua fé havia se tornado rotineira, mecânica e distante do amor verdadeiro por Deus e pelo próximo. Certo dia, sofreu um infarto súbito e foi levado ao hospital às pressas. Foi declarado clinicamente morto por várias horas. Durante esse período, diz ter tido uma das experiências mais profundas e aterrorizantes de sua vida: o céu. Ao acordar fora do corpo, ele viu-se em um lugar de intensa luz. Uma presença celestial que ele descreve como o próprio Senhor Jesus começou a lhe mostrar diferentes realidades do mundo espiritual. Então Jesus o levou até um lugar que ele entendeu como o céu. Lá tudo era puro, silencioso e cheio de paz indescritível.
Flores e luzes de cores jamais vistas preenchiam o ambiente. Pessoas com vestes brancas louvavam com alegria genuína. No entanto, o que mais impactou foi a escassez de pessoas naquele lugar. Havia muito espaço vazio. Curioso, o pastor perguntou: Senhor, onde estão todos? Cadê os salvos? Então Jesus olhou com tristeza e disse: apenas cerca de 2% da humanidade entra aqui. O restante não está preparado. O inferno. Após sua experiência no céu, foi então levado por Jesus ao que ele identificou como o inferno. Era um lugar de trevas, gritos e sofrimento absoluto. Lá ele viu pastores, evangelistas e cristãos nominais, todos clamando por misericórdia. Park reconheceu colegas de ministério e pessoas que consideravam santas durante a vida. Quando perguntou por que estava ali, ouviu de Jesus. Eles pregavam a palavra, mas não a viviam. Amavam mais a si mesmo do que ao meu povo. Ele viu pessoas castigadas por pecados específicos, línguas sendo arrancadas por mentiras ou fofocas, mãos sendo queimadas por roubos ou obras feitas com segundas intenções, corpos em decomposição eterna sem nunca morrer, enquanto espíritos demoníacos zombavam delas. O pastor então foi levado a um local onde anjos abriam livros de registro de obras. Cada pensamento, ação e motivação dos seres humanos estavam registrados. Jesus lhe mostrou sua própria vida, e embora ele tivesse feito muitas boas ações, suas intenções estavam manchadas por orgulho, vaidade e ambição. Ele chorou profundamente, acreditando que seria condenado. Então, Jesus lhe disse: você ainda terá uma nova chance. Não a desperdice. A volta e a transformação. Após isso, Park acordou milagrosamente no hospital. Para espanto dos médicos, ele passou dias em lágrimas sem conseguir falar. Tamanha era a carga espiritual do que tinha visto. Ele então renunciou ao ministério tradicional e passou a viajar pregando o arrependimento verdadeiro, dizendo que a maioria dos cristãos estavam vivendo uma fé superficial e que apenas uma minoria realmente seguia os caminhos de Deus com sinceridade. Um fato interessante sobre o ponto de parte é sobre quando ele questionava sobre os 2% da população que entrariam nos céus. Isso vai ter em comum com outro relato que vamos ver a seguir. Agora, um último relato deste vídeo se passa em 1995. Seu nome é Carl Falken. Em uma noite de inverno, Carl sofreu um acidente grave em sua casa, que quase lhe custou sua vida. Fatalidade tão séria que sua consciência deixou o corpo por um período crítico. Durante este estado, ele pôde ver o seu corpo deitado no sofá. Durante esse estado, ele encontrou demônios que tentaram aprisioná-lo em correntes e levá-lo ao inferno com a intenção de sugar sua energia espiritual como alimento. Ele confrontou os demônios em nome de Jesus e os expulsou de forma eficaz. Ambos os encontros com as forças malignas ocorreram antes da intervenção direta de Cristo. Após expulsar os demônios, Jesus Cristo apareceu, oferecendo-lhe duas opções: permanecer no estado espiritual e ir para o céu, embora ele acreditasse não ter feito nada de mérito até então, ou retornar à vida na terra para criar seus filhos, com a advertência de que poderia perder a salvação se não mudasse seu caminho. Ele escolheu retornar, e seu corpo passou por um processo real de cura e ressurreição física, interrompido brevemente por uma nova tentativa dos demônios de capturá-lo. Mas novamente, ele conseguiu expulsá-lo em nome de Jesus. Durante a sua experiência em IQM,
local relata que foi levado ao registro espirituais da humanidade. Uma visão lhe revelou que apenas uma minoria ínfima das pessoas realmente entraria no céu. Em particular, houve a advertência de que muitos que se consideram salvos não estariam realmente preparados. Uma mensagem presente em seu testemunho, embora não tenha citado exatamente 2%, mas fala de uma porcentagem muito pequena. Como eu tinha revelado um pouco mais cedo, alguns pontos interessantes nesses relatos, nessas experiências de vida, é como eles descrevem o outro lado, né? A ausência de luz, a ausência de Deus por total, a ausência da compaixão e a ausência de qualquer coisa que traga esperança no lado do inferno. Enquanto do céu, podemos ver o quão maravilhoso é a visão que eles tiveram do outro lado. Quem está no paraíso, a presença de Deus, em contraste com a passagem do inferno. Bom, neste vídeo foram esses 3 relatos, mas se vocês gostarem, deixe aqui nos comentários que vamos trazer a parte 2 e também um discurso um pouco mais aprofundado. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa introdutória, que possamos nos ver novamente no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem. Te vejo na próxima vez. Um grande abraço.